telespectadores da TVC Rio. Estamos aqui abrindo outro programa do Núcleo Ciência e Universidade, tendo como convidado Paulo Farias, que é o presidente da CTB, é uma central sindical, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Semana passada, vocês tiveram aqui um programa que teve o Ivan Alemão, que é desembargador da Justiça do Trabalho. Estávamos debatendo a reforma trabalhista e estamos agora já em vigor da chamada reforma trabalhista do presidente Michel Temer, que passou a vigorar a partir de 11 de novembro, e queremos então abrir a possibilidade de as centrais estarem aqui com vocês, conosco, né, para poderem nos dizer a expectativa dessa reforma, como é que elas hoje veem isso, as mudanças que ocorreram no âmbito do direito do trabalho, da justiça do trabalho e o movimento sindical, como é que ele passa a recepcionar e atuar, qual a perspectiva que teremos a partir de agora, 11 de novembro, quando a reforma trabalhista do governo Michel Temer passou a entrar em vigor, aprovada nas duas casas e sancionada por ele. Como é que será esse mundo do trabalho? Como é que o trabalhador hoje, nas suas incertezas de desemprego, de uma crise econômica violentíssima, e temos ainda uma reforma que radicaliza a ponto de termos enterrado, o governo enterrou, e as casas representativas da sociedade enterraram a CLT, que foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943. Então, uma grande tradição, uma grande cultura trabalhista no Brasil, e que acaba sendo sepultada com essa reforma, e temos que enfrentar novas realidades que estão em curso. Então, trazemos aqui o nosso convidado para abrir essa série com as outras centrais, que serão convidados na medida do possível, o presidente Paulo Farias, da CTB, e eu peço então que se apresente para os nossos telespectadores e comecemos então o nosso debate, de 1 hora aqui para os telespectadores da nossa TV. Bem-vindo, Paulo Farias, trabalhador, representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Como é que esteja à vontade então o nosso programa. E boa tarde a todos. Para nós é uma honra muito grande estar aqui no estúdio da TVC e dizer, antes de entrar na matéria, da importância que é essa TV comunitária para nós do movimento social. Uma conquista que tem de ser preservada, valorizada por nós. Dizer algumas coisas que nós estamos conhecendo dessa reforma. Trazer aqui em primeira mão, hoje é o 2º dia útil, né, de vigência dessa reforma, mas antes eu queria apresentar a nossa central. Sim, claro. Exatamente. Eu acho que é importante que a central, para que não haja confusão, né? Porque hoje nós temos um mundo de centrais, que é importante que haja uma identificação, porque são as centrais que o próprio Paulo Farias deve se apresentar como um contexto hoje, uma inovação depois da Constituição de 88, e regulamentada pelo presidente Lula, né, na época, das centrais sindicais estarem no topo hoje da organização sindical do Brasil. Perfeito. Então, eu sou um trabalhador do ramo de saneamento, minha empresa é a SEDAI, que está sob ataque do governo do Estado. Recentemente teve um leilão, o leilão está sob suspeita, somente um banco participou do processo licitatório, sou do ramo de saneamento, e a nossa central sindical é a mais nova central sindical do nosso país, tem 10 anos, vai fazer agora dia 12 de dezembro. Nós estamos constituídos em todos os 27 estados da federação. Hoje nós podemos dizer com toda certeza que somos a central que mais cresce no Brasil
por conta da assertiva da nossa formulação teórica, do nosso comprometimento com as lutas dos trabalhadores, com a nossa presença no cotidiano das categorias. Nós estamos representados no campo, na cidade, estamos representados nas categorias de bancários, metalúrgicos, no ramo da educação, no ramo da saúde. Podemos dizer que nós estamos representando hoje uma parcela significativa dos trabalhadores no país inteiro. Poderíamos ousar te dizer que já somos a segunda central sindical no país. Se não houvesse a burocracia na Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, com certeza nós seríamos a segunda central. Mas chegaremos lá. Nesse contexto, quando a gente fala de central para o mundo da sociedade, uma central sindical, só se tem como referência que é a fundadora CUT, né? Como é que poderiam nossos telespectadores estarem melhor informados dessa pluralidade, porque hoje temos várias centrais sindicais. O que significa isso no contexto do mundo do trabalho, no mundo da organização sindical? Essa pluralidade, elas se dividem, elas se distinguem em que aspectos? Por exemplo, eu acho que o telespectador diria, por que tantas centrais? Por que há necessidade de tantas centrais sindicais hoje no país? E eu acho que é uma pergunta que é importante que o público fique informado da importância dessa pluralidade. Eu acho melhor do que outra pessoa, um próprio presidente de uma central, poder dizer isso para os nossos telespectadores. Perfeito. É bom dizer que as centrais sindicais não são um fato novo no Brasil. O movimento sindical já se organiza no Brasil desde 1900, alguma coisa por aí assim. Central Operária Brasileira, depois a Central Geral dos Trabalhadores. Então nós temos centrais sindicais se organizando no Brasil já há muito tempo. E mais recentemente nós tivemos, por conta da diversidade ideológica das correntes políticas que atuam no movimento sindical, uma opção consciente. Posso dizer com toda certeza que é uma opção consciente do movimento sindical se organizar um conjunto de sindicatos dentro de uma central sindical que comporta essas ideologias. A nossa central sindical tem um caráter classista com um viés socialista. Nós preconizamos o socialismo. Outras centrais sindicais estão no espectro político social-democrata. Outros pensam apenas no resultado econômico das suas ações de momento. Então, nós temos um projeto político de uma sociedade diferente, uma sociedade em que as injustiças, onde o mundo do trabalho seja a centralidade de uma nação. Então, nós temos projeto político, nós pensamos no aspecto econômico, mas também ousamos dizer que desejamos uma outra sociedade, uma sociedade socialista. E em torno da CTB se reúnem sindicatos, dirigentes sindicais que têm essa mesma concepção. E precisamos debater isso na sociedade. Por isso a CTB se constituiu enquanto uma central sindical. Nós não somos novos, nós não temos 10 anos de existência apenas, nós já nos organizamos enquanto corrente política também há muitos anos. Participamos da CUT, nossa corrente política do movimento sindical militou no seio da CUT durante muitos anos. Antes da CUT, nós militamos na Central Geral dos Trabalhadores, e com essa mesma concepção de mundo. Então, não vejo que essas centrais sindicais hoje, no momento atual que nós estamos vivendo, no geral, pensam em superar as desigualdades que nós temos vivido, as dificuldades que nós estamos
vivendo a imposição que nos foi posta, tem tido das centrais sindicais um comportamento de muita responsabilidade, de atuarem unidas, com uma pauta definida, que visa superar esse momento. Então, as centrais sindicais, como você disse no início, reúnem hoje sindicatos, na sua grande maioria, que tem um propósito muito claro, reunir os trabalhadores para superar o atual momento político. E não é isso que a propaganda oficial diz, que as centrais sindicais estão se constituindo apenas para a questão financeira do imposto sindical. Não é isso. Isso aí, resumir isso dessa forma, é desmerecer o papel que as centrais sindicais, que os sindicatos têm na vida política brasileira. Os sindicatos são instituições que têm muita credibilidade e são, de certa forma, a única trincheira que o trabalhador tem de resistência aos ataques proferidos por governos, por patrões, de retirada de direitos. Essa presidente, Paulo Farias, da CTB, nessa mudança, quando na sexta-feira estava moribundo e agonizando a herança getulista, né, que foi um governo de exceção na década de 30, que o primeiro ministério que criou foi do Trabalho, Indústria e Comércio, para ver a relevância de um ministério que não havia, que a legislação do trabalho era por Estado, não era federal. Então, por um governo provisório, né, porque foi um governo revolucionário, entre aspas, revolucionário do ponto de vista de quem estava no poder, mas que não foi eleito pelo povo e precisou de uma constituinte para nos oferecer a Constituição de 1934 e regularizar o governo, mas enfim, foi esse governo que criou o Ministério do Trabalho, criou o Ministério da Educação e criou inovações no campo popular para que o país se organizasse como uma nação. Na sexta-feira, um ministro do Trabalho, em cadeia nacional, divulgou, entre outras pérolas que ele falou, a questão que essa reforma trabalhista iria acabar com 3 mil sindicatos, né? Há um enxugamento da estrutura sindical. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse aspecto. O que significa quando o ministro do Trabalho diz que 3 mil entidades sindicais serão eliminadas nessa reforma trabalhista? Bem, separando as coisas aqui, nós temos, com essas medidas que foram adotadas por esse governo, o enterro de mais de 117 artigos da consolidação da Lei do Trabalho, que, diga-se de passagem, em 1943 foi apenas a consolidação do que já tinha antes, que eram várias leis, né, que versavam sobre diversos assuntos que foram consolidadas numa única peça em 1943 e que de lá para cá sofreram diversas alterações, sempre para melhor, dentro da conjuntura e da correlação de forças que se constituiu ao longo desses anos. E este Congresso, em tempo recorde, acabou com 117 artigos da consolidação da Lei do Trabalho, piorando em muito. Nós regredimos em mais de 100 anos no aspecto da proteção ao trabalho. O que o ministro diz, ele tem uma expectativa de que não somente 3 mil sindicatos desapareçam. A expectativa de quem dirige o país hoje é de que todos os sindicatos desapareçam. Eles não contam, eles não querem que os sindicatos existam. O que está posto hoje no país é que a resistência popular ela seja completamente desfeita. Nós estamos vivendo um estado de exceção. Presidente, para o nosso público,
Qual a importância de um sindicato para a sociedade brasileira? Todas. Não existe democracia sem sindicatos. Não podemos conceber de maneira nenhuma que o mundo do trabalho não tenha seu anteparo. Seu anteparo é o sindicato. Mas nós vemos no mundo real uma resistência de muitos trabalhadores em se associar à sua entidade sindical. É verdade. E temos um senso comum, né, que é consolidado, ao qual, inclusive, a reforma trabalhista, de uma certa forma, se legitimou para os deputados e senadores, a questão da contribuição compulsória do Dia do Trabalhador, que é, de uma maneira, vamos dizer, conhecida como imposto sindical, que não é bem isso. O fato de que o trabalhador, ele só se liga, a conexão dele para o sindicato passa pela contribuição compulsória. E aí, ao eliminar essa contribuição compulsória, o trabalhador se vê finalmente livre de uma relação com o sindicato. Como é que o senhor, eu estou falando isso do ponto de vista da sociedade, ótimo, não tem nada a ver com o sindicato, a única ligação que eu tinha com ele era obrigatória por uma contribuição que a lei me obrigava do meu dia do trabalho no ano a me ligar a esse sindicato. Como é que o senhor vê? Eu acho que nós não estamos numa seara de telespectadores que sejam exatamente de trabalhadores sindicalistas, militantes, estamos falando para a sociedade em geral. Como é que essa falsa expectativa de que agora eu não estou ligado ao sindicato, não vou ter meu dinheiro, meu trabalho compulsoriamente arrecadado para os sindicatos, que já é outra história. Como é que fica essa ligação hoje desse trabalhador com o sindicato a partir de agora? Pois é, essa é uma velha história. Por isso que a CTB foi criada. Porque a gente preconiza um outro tipo de sindicalismo. Sindicalismo com consciência de classe. É necessário que as entidades, elas dialoguem com os trabalhadores, as trabalhadoras, sobre o real papel de um sindicato. Nós não podemos ter a ideia, não podemos deixar passar que aquilo é um negócio. Não, é uma coisa séria. Sindicalismo para a CTB é coisa séria. É necessário que se discuta com os trabalhadores, não só o aspecto econômico, mas também seu projeto de sociedade, que tipo de sociedade, que tipo de mundo do trabalho a gente preconiza. Porque esse sistema capitalista, esse modo de produção que está colocado para nós, é da expropriação das nossas energias, da força do trabalho. Da vida, né? Da vida. A nossa vida é então a gente precisa ir além da questão econômica. E é difícil. Num país como o nosso, que se nega tudo para a classe trabalhadora, as condições de moradia, em sua grande maioria, são péssimas. De transporte, o trabalhador fica 3, 4 horas entre o seu local de moradia e o trabalho e um retorno mais 3, 4 horas dentro das condições, sem acesso à educação, desprovido de muitas coisas. O trabalhador não estuda, não tem tempo de lazer, não tem tempo para nada, é só de frente da máquina, de frente da colher de pedreiro. Então o trabalhador ele não tem outra informação, a não ser a informação dos veículos oficiais, aí, os veículos da propaganda desses grandes grupos, que tratam a questão do sindicalismo e dos sindicatos de forma de depreciar esse papel que as entidades têm. E tem um outro detalhe, que muitas lideranças também se deixam levar pela mesmice, que se locupletam dessas entidades. E nesse aspecto, essa reforma pode fazer com que esse movimento sindical tenha que se reinventar. E é verdade. Nós somos pela unicidade sindical, mas não somos pela conformidade
do movimento sindical, tem que a gente se locuplete daquilo que temos de patrimônio, de recursos. Não, nós temos, no aspecto da formação e da informação, nossas principais ferramentas. Não é verdade, tem nessa reforma, ela tem um viés, que é este, que está sendo colocado pelo ministro, que é de atingir 100% do movimento sindical, não são apenas 3 mil sindicatos, é de 100%. E a questão da contribuição sindical, nós defendemos a contribuição sindical, porque é necessário que as entidades tenham condições de desenvolver a sua atividade sindical, assim como tantas outras entidades recolhem, né, contribuições. A igreja tem um dízimo, não é isso? A igreja tem um dízimo, e nem por isso tem contestações. Tantos outros clubes de futebol, enfim. Então essa questão da contribuição sindical para nós, ela é uma necessidade sim, mas temos que ter, por parte dos trabalhadores, a devida cobrança das prestações de contas, da transparência, da efetividade desses gastos, mas não pode ser dessa forma como o governo atual fez. O governo, sem ouvir a sociedade, mexeu em 117 artigos da consolidação da lei do trabalho, sem ouvir as entidades, sem ouvir as centrais sindicais, mexeu na sua estrutura de financiamento, e nós não podemos conceber isso como uma coisa normal. O que está acontecendo hoje no país, em diversas frentes, estão se mobilizando para contestar esta reforma. Porque essa reforma está dentro de um contexto maior. Essa reforma ela faz parte de um projeto de desmonte do nosso Estado. E isso acho que é importante Paulo Farias falar aqui como representante da CTB, o presidente, porque essa reforma, segundo alguns, a própria imprensa dominante coloca que ela praticamente seguiu um modelo espanhol. Aconteceu isso na Espanha, aconteceu isso recentemente em julho de 2016 na França, faz parte dos meus estudos, inclusive da minha tese, e aconteceu também em Portugal. Boaventura Santos acabou de ser agraciado com título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fala que o projeto entre 2012 a 2016, 14, foi realmente um projeto em que desmontou as entidades. Foi um projeto deliberado do Estado, de pessoas que foram colocadas no Estado, com a força política que a relevou, tanto na França, infelizmente, só que a França foi complicado, né? Porque nós tínhamos um presidente que era socialista, né? Que parece que deu um tiro no pé na toda a tradição socialista, e aí só faltou, preocupado com a sua eleição, só faltou colocar a Le Pen como próxima presidente. O Macron, que era o seu financista da Comunidade Europeia, acabou se tornando, era o ministro das Finanças do governo dele, acabou se tornando presidente. Mas houve um desmonte, mas não ao nível que ocorreu no Brasil. Você tem, por exemplo, na França, houve uma reforma trabalhista na França, que o jovem que não está no mercado de trabalho recebe uma bolsa do governo francês até ser admitido no mercado de trabalho. Aqui nós tivemos, além do pouco que nós tínhamos, o que eu estou polemizando, e nesse caso não me coloco meramente como um coordenador do programa, já que nós compactuamos no campo trabalhista de ideias comuns. Você tem o trabalhador, essa reforma, o próprio Ivan Alemão, desembargador e juiz, no último programa colocou, que tinha um foco de atacar com a justiça do trabalho, e eu diria que aqui, agora estamos na frente de dirigentes de centrais, o foco de diminuir, de acabar com a representação sindical, como ficou evidente no discurso do ministro. Perfeito. Quanto menos sindicatos, melhor para o país, né?
Como é que fica? Eu fico pensando assim, quando o senhor colocou que teremos que nos reinventar, o movimento sindical vai ter que se reinventar, talvez seja um momento crítico em que ele vai ter que se reinventar. Qual o papel hoje do Ministério do Trabalho? Papel do Ministério do Trabalho, que era um papel de... Porque quando o telespectador ouve que os sindicatos têm a contribuição compulsória de um dia de trabalho no ano, que é lá por março, né? Em março, e depois cai na conta dos sindicatos em abril, mas quem recolhe é o Ministério do Trabalho. Esse dinheiro vai para o Ministério do Trabalho e um percentual desse recurso fica no Ministério do Trabalho. O Ministério, se você não tiver um sindicato na sua base estadual, municipal, essa parcela fica retida no Ministério do Trabalho, não é distribuída para os sindicatos. Quer dizer, o Estado é o grande arrecadador dessa contribuição compulsória e ele regula as relações dos sindicatos. Eu fico pensando, Paulo Farias, como é que fica agora a relação com o Ministério do Trabalho? Porque a necessidade da Carta Sindical, que era uma regulamentação imposta em lei para que o sindicato recebesse a contribuição compulsória do trabalhador, ele precisava ter uma carta sindical, que a todo momento eram exigências para diminuir cada vez mais a possibilidade do sindicato estar enquadrado nas normas do Ministério do Trabalho para receber a contribuição do trabalhador daquela categoria via Ministério do Trabalho. Como é que fica isso agora? Na medida em que não há mais contribuição compulsória, como é que fica a carta sindical em relação a isso? Porque o senhor está aqui dizendo que as federações e centrais ocorrem antes da regulamentação do Ministério do Trabalho no início do século XX. Não havia necessidade do Ministério do Trabalho para regulamentar essas relações, que o próprio mundo sindical se autogeria em relação a isso. Como é que fica? Não há necessidade. O Código Civil hoje, podemos criar uma entidade sindical sem necessidade de tutela e regulamentação do Ministério do Trabalho, desde que seus filiados decidam isso. Como é que fica o Ministério do Trabalho a partir de agora? Nilton, primeira questão que nós temos que dizer aqui é assim, a gente trabalha para derrubar esse governo. Esse governo, ele não tem legitimidade. Esse projeto que está sendo implementado não passou pelo crivo das urnas. E, como disse aqui, essas reformas elas fazem parte de um contexto. Nós temos medidas que estão sendo adotadas para privatizar grandes estatais. A Eletrobras está em curso agora. O governo se propõe a abrir mão da soberania energética. Quer dizer, o petróleo e sal, pré-sal, né? De privatizar todo o setor de saneamento do Brasil, entregar soberania sobre os aquíferos, entregar a soberania da emissão de moeda, privatizando a Casa da Moeda. Só um governo como esse para abrir mão da Casa da Moeda, com mais de 300 anos de existência da Casa da Moeda do Brasil. O governo entrega terras ao setor latifundiário e a grandes conglomerados internacionais. Então existe um projeto de entrega da soberania brasileira sobre diversas questões nacionais. A mudança da Previdência também faz parte desse mesmo contexto, de entregar a Previdência pública aos bancos. Por isso o ministro Meirelles fica o tempo todo aí batendo na tecla que tem que fazer a reforma da Previdência a qualquer custo, porque ele é um banqueiro. A terceirização que foi aprovada a toque de caixa na atividade fim é um serviço. O número de acidentes de trabalho vai, com certeza, aumentar e muito.
Então, essa questão da reforma trabalhista, É porque o que está sendo posto, está sendo colocado hoje para o mundo do trabalho. Talvez, Newton, agora não teremos como mensurar o tamanho desse prejuízo, mas daqui a 5, 10 anos nós saberemos exatamente qual foi o tamanho do prejuízo para os trabalhadores e para o país. Num país que tem hoje quase 15 milhões de desempregados, somente aqui no Rio de Janeiro temos em torno de 1,5 milhão, que tem setores estratégicos, como aqui o setor naval, completamente parado, estagnado. Empresas fechadas. Vários estaleiros fechando, e outros já fechados. O setor de metalurgia e de siderurgia capengando. O setor de comércio sofrendo os impactos, os impactos econômicos, dessa desmotivação aí na área da indústria. E se implementando uma legislação que visa tão somente favorecer o lado mais forte, ao lado do patrão. E, por outro lado, enfraquecer a resistência dos trabalhadores. Então, o papel do Ministério do Trabalho, nesse contexto político, faz parte dessa engenharia de desmonte. Porque o Ministério do Trabalho, ele pode ter papel relevante, que não vem tendo nesse governo, e já não fazia isso de forma que se fazia necessário nos governos passados. O Ministério do Trabalho, diga-se de passagem, é um ministério esvaziado. Mas é isso que eu estou sendo contundente, meio insistente nisso, porque o próprio movimento sindical apregoava e defendia a não tutela do Ministério do Trabalho. Sempre foi. Sempre foi. Aliás, do Estado, né? Do Estado. Nesse momento em que essa reforma, ela de uma certa forma, quem queria tutelar e controlar o mundo sindical via Estado, ela foi desmontada nessa reforma. Mas o Ministério do Trabalho é importante para gerar política, formular política. Mas o Ministério do Trabalho, por outro lado, arrecada esse recurso enorme do trabalhador de todo o país, repassa na medida que tem uma organização sindical legítima para receber, pelo menos legítima não, legalizada. Legítima é outra coisa, legalizada. 60% do que é arrecadado é repassado para as entidades sindicais que estão regularizadas junto ao Ministério. E cadê o fiscais do trabalho? Cadê o papel do Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho arrecadava todo esse recurso, 40% ficava no caixa preta do Ministério do Trabalho. E cadê os fiscais do trabalho que os sindicatos precisam para fiscalizar as condições dessas empresas? Sim, a gente não vê. Eu acho que cabe agora o Ministério do Trabalho assumir um papel que ele não assumia antes. Não, mas não vai ocorrer porque 2 medidas foram tomadas pelo governo Temer, tão logo ele assumiu. A primeira delas foi aprovar o programa que resgata o projeto de desestatização do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse programa, ele visa o desmonte do aparelho estatal, entre eles o Ministério do Trabalho. Que é ligado ao sistema da Caixa Econômica Sim, Federal. Exatamente, Então, esse resgate, é o que nós estamos discutindo aqui, ele faz parte de um projeto. Esse é um projeto de resgatar o neoliberalismo aqui no Brasil, que foi a mais além, de aplicar programas ultraliberais, como é o caso aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um laboratório, Da maldade. Parece que aqui para o Rio de Janeiro viraram a seta da maldade. E tem um governador que está
Que é a aliás, Mercedes, a cúpula do governo do Estado está quase toda presa, né? Hoje tivemos a Alep, é verdade. deputado, presidente. Então, eles resgataram esse Programa Nacional de Desestatização e aprovaram aquela PEC que congela por 20 anos investimentos. E aumento de salário para o trabalhador no serviço exatamente, público. né? E congela também os aumentos de salários. Então, parece que fizeram uma engenharia do mal para fazer com que o Brasil volte a ser colônia e os trabalhadores tenham que pagar essa conta. Então, essas medidas da reforma trabalhista que visam mexer com as férias, impor o negociado sobre legislado, que visam mexer em questões que já estavam estruturadas, de tirar a homologação do sindicato para fazer a homologação na empresa. Isso é uma aberração, né? De desmontar o mínimo que se tem da estrutura da justiça do trabalho. Essas medidas que foram divulgadas, estão sendo amplamente divulgadas e amplamente contestadas, que bom está sendo contestada, estão sendo contestadas. Está sendo contestada, inclusive, pelos magistrados. Sim, exatamente, né? Nós temos, assim, a expectativa de que seja uma lei que não pegue, que os trabalhadores, nas convenções, os acordos coletivos, se mobilizem de tal forma que não permitam que essas medidas sejam aplicadas nesses acordos. Que as convenções, elas não reproduzam esta nova legislação. Vejam só, teve um empresário, eu não me lembro o nome dele, que falou um tempo atrás que o trabalhador podia muito bem, enquanto almoçava, estar trabalhando no computador. E esse tempo de almoço poderia ser reduzido a 15 minutos. Esse é o discurso da tal modernização da legislação do trabalho que está sendo apregoada por esses que a indenizaram. Então, assim, o que nós pretendemos a curto prazo? A curto prazo, Nilton, para nós, que temos a responsabilidade perante o conjunto das entidades filiadas às nossas centrais sindicais, e digo isso aqui com toda a convicção de que é o papel de todas elas nesse momento, é alertar as nossas bases de que é preciso resistir. Resistir, mas em que aspecto? No concreto, aonde se materializará as medidas que são adotadas por essa reforma? Nas convenções. Temos um dado que faz parte dos percentuais de representação. Tem muitas categorias de trabalhadores que não têm sindicatos, ou de seus sindicatos não se fazem presentes, ou de uma subrepresentação. Esse vai ser um cenário de dificuldade que nós teremos que ver como atingir essas categorias. Como não permitir que categorias que já têm uma baixa representação, em que os trabalhadores invariavelmente têm remunerações baixíssimas, e condições de trabalho degradantes, não piore mais ainda. E o Ministério do Trabalho não estará presente para fiscalizar. Aqui no Rio de Janeiro ainda tem um agravante. O Ministério do Trabalho está promovendo a desativação da Delegacia Regional do Trabalho. Faz parte desse contexto de desmonte do Ministério, da fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, é um momento muito difícil para nós. Paulo Farias, presidente da CTB. Você falou agora sobre as entidades filiadas à Central. Eu, antes de entrevistá-lo nesse programa, vi, por exemplo, uma das entidades ao qual recentemente foi incorporada a sua central, o Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro. Perfeito. E uma coisa está sendo estampado na mídia, uma mídia alternativa, é claro, não a mídia
hegemônica do sistema. Que, ao contrário da expectativa dessa reforma, vemos assembleias, inclusive estava a sua pessoa numa dessas assembleias, dos comerciários lotadas para o supermercado mundial. Né? Mundial. E como é que vê essa retomada do trabalhador por uma entidade como dos comerciários? Gostaria que falasse sobre isso. E também da sua entidade base, que é incorporada à sua central, que é a questão do saneamento. Eu acho que estamos agora na última etapa, né? A gente pode prolongar sobre isso, mas a realidade da central perante as suas entidades. Como é que as entidades estão, que a CTV representa, ao qual é filiada, por exemplo, o Sindicato dos Comerciários é entidade base? Falar para você, a reação dos trabalhadores e das trabalhadoras deste supermercado pode começar a mexer profundamente nessa reforma. Como assim? Porque os patrões chantagearam o sindicato. Eles se utilizaram de um decreto do Temer. O Temer aceitou fazer para os donos de supermercados um decreto que transformava os domingos e feriados em dias comuns. Isso é uma tradição dos trabalhadores de supermercados receberem dobrado. No final, no feriado, no domingo e feriado. Sempre se pagou em dobro. Então, o Temer foi lá, assinou um decreto. Os trabalhadores, de pronto, rejeitaram isso na convenção. Estão entrando em greve? Trabalhadores espontaneamente fecharam diversas lojas dessa rede de supermercados. Que nós fomos a eles, trouxemos para o sindicato, e poderá ser aditivado essa convenção, para que retorne ao que era anterior à reforma. Ao que era celebrado anteriormente na égide da CLT antiga. Então, ou seja, pode ser que, menos de um mês depois de vigência da reforma trabalhista, os trabalhadores e trabalhadoras dos sindicatos comerciários aqui do Rio de Janeiro acenem para o Brasil de que é possível mexer, que é possível alterar o que está posto. Aí vão dizer para nós, não, mas está previsto na reforma, que é possível sim alterar, de que a qualquer momento se pode renunciar ao que era anterior, aditivar para melhor. Eles vão dizer, vão fazer propaganda de não, essa é a modernização, mas não era o que se previa. Só foi possível porque doeu no bolso do patrão. Foram várias lojas fechadas que no somatório foram muitos milhões de prejuízo para eles. Aí eles, peraí, vamos negociar. Então é isso que vai ser acenado, e tomara que se consiga esse êxito, para dizer que é possível sim fazer do limão uma limonada, né? Vamos dizer assim. Porque não está fácil, não. Não está fácil. A conjuntura política que nós estamos vivendo hoje é muito difícil. Todos os dias nós recebemos uma enxurrada, uma lavagem cerebral, esses veículos aí de comunicação, do grande sistema, da grande mídia. Dioturnamente repetem-se as mesmas matérias. Gente, não é fácil o que nós estamos vivendo hoje em dia. E é preciso que a gente pare para pensar um pouco e veja que está sendo contado para nós não é exatamente a realidade que nós estamos vivendo. Aqui no Rio de Janeiro, Milton, nós temos uma situação peculiar, que é o caso da violência. Eu sou oriundo de uma comunidade, eu sou nascido e criado na Rocinha. Fui, inclusive, presidente da Associação de Moradores
na década de 70, fui presidente em 77, 83. Hoje se mata muito nas comunidades. Morrem policiais, morrem trabalhadores, bala perdida, morre muita gente. Isso em todo o estado e no Brasil inteiro. Mas isso faz parte, né, de um Brasil que desmontou. Nós passamos durante algum tempo, na última década, com a perspectiva de transformar um Brasil que tinha 500 anos, né, de colonização, e nós experimentamos um pouco do que podia ser essa real transformação no nosso país. E mais uma vez as elites, como fizeram no passado, interromperam esse projeto, um projeto nacional, um projeto que preconizava o desenvolvimento, de valorização do trabalho, de valorização do salário mínimo, de estender conquistas civilizatórias, saneamento básico, educação, moradia. Então se desmontou esse país e o resultado que nós estamos vendo hoje, espraiada por toda a sociedade brasileira, é um cenário de muita dificuldade para nós, de muita dificuldade. Mais violência, mais desemprego. Então, é preciso que nós compreendamos o nosso papel, o papel do sindicalismo. E, aqui atendendo a sua pergunta, essa questão do saneamento para nós. É isso que eu ia perguntar. Esse desmonte da SEDAI, qual o papel do desmonte da SEDAI? Pretensa privatização da SEDAI, ela faz parte desse programa de parceria de investimento, que é o resgate do projeto do Fernando Henrique Cardoso de desnacionalização, né, desestatização. Fernando Henrique Cardoso tentou privatizar todo o sistema em 2001. Nós sempre copiamos tudo do exterior. Exato, não, mas o mundo inteiro está reestatizando, está remunicipalizando. Foram mais de 300 remunicipalizações no mundo inteiro. Do saneamento. Exatamente. E aqui no Brasil querem transformar isso num negócio. Porque o Estado, o saneamento tem que ser público. Num país como o nosso, que requer a intervenção do Estado para essa matéria, tem que ser o Estado. Água é questão da soberania nacional. Nós temos uma riqueza nesse país. Nós temos 12% da reserva de água do mundo. Essa água tem que ser para o desenvolvimento do país. Gera energia, mas tem que gerar saúde. A Nestlé comprou todas as empresas praticamente de águas minerais. A Nestlé está por trás de tudo, de todas as privatizações no mundo. E aqui no Brasil também. Ela foi comprando todas as fontes. E essas corporações que disputam esses recursos naturais no mundo, nós não temos dúvida de dizer que elas financiaram esse golpe aqui no Brasil. Estão cobrando a fatura. Nilton, você sabe o que representa para nós termos que entregar essa riqueza a uma multinacional, a uma grande corporação? Sabe o que significa isso para o Brasil? Você sabe o que significa você entregar a soberania do país sobre a água, sobre o petróleo, sobre a floresta, sobre as terras? Nós teremos um prejuízo para mais de 100 anos, porque é o que está sendo proposto por esse governo, de fazer com que o Brasil retroaja à condição de colônia. Essa política do pré-sal, que leilão alguns campos próximos ao pré-sal, exatamente, né, recentemente,
em que o governo brasileiro ganharia em arrecadação 6 bilhões, na realidade foi uma renúncia de 1 trilhão. 1 trilhão, exatamente. 1 trilhão de dólares. Eles estão desmontando o que estava sendo construído, entendeu? Até recentemente, porque foi aprovada a lei da partilha, cujos recursos oriundos do pré-sal financiariam a educação e a saúde para que tivéssemos, a médio prazo, a emancipação da classe trabalhadora através da educação, Então se preconizava exatamente investir milhões e milhões e milhões de reais oriundos do pré-sal, num programa nacional de educação que poderíamos vislumbrar daqui a uns 30 anos, 40 anos, a universalização da educação no país. A erradicação do analfabetismo. Então, se desmontou um projeto nacional da emancipação da nação brasileira. Então, o que estamos falando é mentira. O Brasil renunciou a quase 1 trilhão de dinheiro, de riqueza, enfim, de dólares, de reais. Se fez aqui, foi uma quebra criminosa de um patrimônio brasileiro. Agora, transportando para a questão da água, porque há estudos que dizem o seguinte: o petróleo, a energia oriunda dos combustíveis fósseis, tem vida curta, ou seja... não são renováveis. Não, exatamente. Então tem 50, 60 anos. A água não, água... Mas o que a gente faz assim? A gente renuncia, o que se propõe, o que está sendo proposto por esse governo, é renunciar a tudo. Então, esta reforma trabalhista que a gente está discutindo aqui, Milton, que ela tem de imediato esses prejuízos, nós da CTB, a gente olha esse contexto, todo esse cenário, e a gente vem para a reforma trabalhista, discute, entendeu, todas as 117 mudanças que ocorreram, supressões, Supressões, alterações, 117 mas a gente não deixa de olhar o contexto em que nós estamos vivendo. Nesse sentido, Paulo Farias, estamos terminando nosso programa. Quais são as considerações finais que a CTB, através da sua pessoa, poderia dizer dessa reforma trabalhista para os nossos telespectadores em 2 minutos? Eu diria que nosso papel nesse momento é resistir a qualquer que seja a tentativa de aplicar nos nossos acordos, nas nossas convenções, as medidas que estão sendo anunciadas pela reforma trabalhista. E alertar a toda a nossa base social, aos trabalhadores de um modo geral, que não acreditem no que está sendo dito pelos jornais da grande mídia, pelas veículos de comunicação da grande mídia. Não acreditem, procurem seu sindicato, não façam negociação com o patrão. Individualmente. Não negociem individualmente com o seu patrão. Procurem um sindicato. Não façam homologação na sua empresa, porque senão você será prejudicado. Enfim, não deixe de procurar seu sindicato. Não acredite na propaganda dessa mídia que nós temos no nosso país. Essa mídia mente. Procure o seu sindicato, procure conversar com seus companheiros, com as suas companheiras, vá à reunião nos seus sindicatos, procure ir às assembleias e também procure participar das manifestações que ocorrem aqui na nossa cidade e nos municípios aqui do nosso estado contra essas medidas que foram implementadas pelo governo Temer. A nossa intenção é derrotar essas medidas. Nós somos contra a reforma trabalhista, somos contra a reforma da Previdência. Nosso lema é nenhum direito a menos. E somos também pelo fora Temer, porque Temer não foi eleito, Temer não recebeu a legitimidade do voto para implementar essas medidas,
portanto, nós somos contra todas elas. E exigimos o fim dessas medidas e exigimos inclusive, que tenha eleição já, até para poder devolver ao povo a legitimidade de eleger um mandatário da nossa nação. Bem, Paulo Farias, a gente termina hoje o nosso programa. Os telespectadores do Núcleo Ciência e Universidade da TVC do Rio de Janeiro, temos aqui o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, uma central. Temos aqui, vocês podem acessar a TV através do www.tvcrio.org.br para que possam assistir, façam suas perguntas, utilizem nosso canal de comunicação, inclusive para criticar, fazer sugestões para o programa. A gente vai abrir uma série agora sobre a questão da reforma trabalhista, ouvindo as centrais. Agradecemos, então, Paulo Farias, a presença hoje no nosso programa, e esperamos, então, que os telespectadores mantenham a audiência e estejam nos nossos próximos programas. Obrigado. Nós é que agradecemos. Ok? Até a próxima, então, telespectadores do Núcleo Ciência e Universidade, discutindo a reforma trabalhista, tendo Ivan Alemão no programa anterior e agora o Paulo Farias, e teremos outras centrais aqui com vocês. Obrigado.